A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, tudo bom? Aqui é Wagner, diácono da Igreja Batista Reformada Aliança da Cruz. Para quem deseja conhecer, nos fazer uma visita, ficamos ali no centro de Vila Velha, atrás do Banestes, né, bem próximo ao McDonald's. Primeiramente, antes de começar a falar o assunto, eu queria parabenizar, né, aos nossos irmãos em Cristo da, das igrejas Assembleias de Deus, né, que fizeram 111 anos ontem, né, se eu não me engano, e parabenizar que continue pregando o Evangelho, as doutrinas da graça, a salvação em Cristo, que é o importante para nós, né. Aqui nós vamos falar, meus queridos, sobre as 5 solas, né, é muito conhecido no meio reformado, né? Eu acredito que muitos pentecostais também conheçam. O assunto é bem amplo, mas eu vou falar só alguns, bem superficial para o vídeo não ficar grande. Primeiro, 5 solas são propostas, né, teológicas que sintetizam. Né? Sintetizar é o que? É pegar algo grande, complexo e resumir. Os pilares, esses 5 solas, elas sintetizam, ou seja, resumem os pilares da reforma protestante. As cinco frases latinas que compõem as 5 solas expressam oposição direta à teologia católica romana da época e de hoje, né, em vários aspectos. A palavra latina sola, ela significa unicamente ou somente. Então, quando você e sola é unicamente ou somente, rejeitando as demais coisas. Então nós temos aí o sola escritura, somente a escritura, a Bíblia, a palavra de Deus. Solus Christus, né, que é somente Cristo, somente Jesus Cristo. Sola gratia, que é somente a graça de Deus. Sola fide, né, que é somente a fé. E soli deo gloria, que é somente a Deus a glória. Bem, vamos lá. Como eu sempre falo, eu gosto de voltar lá atrás, né? Apesar das 5 solas ser linkado com a reforma diretamente, mas não foi. Então, nós temos aí a igreja, ela até um período aí de 1200 anos, ela passou a ser a igreja católica, né? Então, passou de ser a igreja católica para ser a igreja católica romana, né? Então, ao longo aí de 1200 anos, mais ou menos, muitas heresias foram implantadas no seio da igreja. Heresias, os irmãos sabem que heresias são coisas que a Bíblia não expressa, não deixa entendimento, nem de forma direta ou indireta, tá? Né? Os poderes, nesses 1200 anos, os poderes eclesiásticos e os políticos e culturais convergiam sempre na Igreja Católica Romana. Tá? Uma curiosidade aí é a Igreja Católica Apostólica Romana, o sentido de Igreja Católica Apostólica, irmãos devem saber que todos nós somos católicos apostólicos, tá? Não somos romanos. O que é católico? Católico é universal. Nós somos da Igreja Universal de Cristo. E não estou falando da Igreja Universal do Reino de Deus, não. Estou falando da Igreja Universal, aquela igreja que está nos 4 cantos da terra. Apostólica porque segue as doutrinas dos apóstolos. Só que, dentro de 1200 anos, as heresias foram implantadas, então nós temos aí o romanismo que domina a igreja
Católica Apostólica. Então, irmãos entenderam, né? Então, no quadro geral, todos nós, independente de sermos protestantes ou não, somos católicos apostólicos, porque nós fazemos parte da Igreja de Cristo e seguimos a doutrina dos apóstolos. Isso pela etimologia da palavra, tá? Mas aí nós vamos separar os católicos dos protestantes. Então tá. Todo mundo sabe que a Reforma Protestante foi encabeçada por Lutero, né? Um monge agostiniano, que todos entendem e sabem pela a linhagem. Ele sempre seguiu as interpretações ao longo dos séculos de Agostinho de Hipona, né? E ali, na Reforma Protestante, quando ele elabora as 95 teses, né, ele dá início a essa reforma, né? E o princípio que iniciou tudo isso foi quando Martim Lutero ele teve contato, né, com a carta, né, que é a obra-prima do Evangelho, Carta aos Romanos, né, lendo o capítulo 1, verso 17, dizendo assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E nós temos aí um ponto alto na qual Martim Lutero estava presenciando o ápice da heresia, que era a venda, né, de terrenos no céu, né, as indulgências, né, pessoas que a Igreja Católica, para construir a basílica, tanto planejavam, né? Então iniciou esse ponto alto do sistema de heresia deles. Então ali foi rompeu-se a corda, né, como dizem. E ali, quando Martim Lutero teve encontro com as Sagradas Escrituras de fato, começou a estudá-las, ele começou a questionar. E é isso aí. Então foi depois de Lutero, nós temos também dentro destes sistema de reforma, né, temos em destaque o Calvino, né, que Calvino fez. Não que o Lutero era uma pessoa ignorante, pelo contrário, uma pessoa muito inteligente. Mas Calvino, ele pegou esses estudos, tudo que Lutero escreveu e outros reformadores, e sistematizou. Ou seja, ele colocou em ordem. Então, aquilo que a palavra dizia, aquela palavra ensinava. E aí, vamos lá. Origem dos 5 solas, né? Mesmo que esses 5 conceitos, né, essas 5 expressões são evidentes da teologia da Reforma Protestante, esses conceitos, meus queridos, eles não foram sintetizados na Reforma. Esses 5 conceitos foram feitos bem depois, quando teólogos reformados analisaram assim de forma sistemática os escritos envolvendo a reforma. Quando fala de forma sistemática, meus queridos, eles fizeram um estudo aprofundado, organizado, com início, meio e fim, de todos os escritos. Todos os reformadores, pré-reformadores, sistematizaram, organizaram. Então ali eles verificaram o seguinte: a centralidade das escrituras. Então ali surge o sola escritura. A justificação da fé. Aí nós encabeça o quê? A sola gratia, solus Christus, sola fide e sola deo glória. E o sacerdócio de todos os crentes. Sacerdócio universal de todos os crentes. Então, meus irmãos, ali os 5 solas nós não podemos afirmar, né, quem fez os 5 solas, qual o autor, né? Estudiosos entendem que
as 5 solas foram formulados juntamente com as confissões de fé das igrejas protestantes, tá? E isso foi a partir dos últimos séculos, né? Entre 1800 e 1900. Então não é tão antigo as 5 solas. O bojo, o conteúdo é sim lá de trás, mas a forma de sintetizar não é antigo, é recente. Tá? Vamos lá. Vamos para os solas. Sola Escritura. Aqui indica somente a Escritura, a autoridade, suficiência, infalibilidade e inerrância das Escrituras. Isso significa que somente a palavra de Deus deve ser identificada como regra de fé e prática da igreja. Ok? Isso é muito importante. Esse conceito ele constatava diretamente com a teologia da igreja medieval que nós estamos citando. E naquela época, meus irmãos, a autoridade papal, a tradição e as formulações dos concílios, eles possuíam autoridade que parava as escrituras, tá? Então, porém, né, todavia, apenas a Bíblia, para nós, é a autorrevelação especial de Deus e de sua vontade para nós, os homens, né? Solos Christus, somente a Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Nenhum outro complemento precisa ser adicionado à sua obra redentora. Ó, seu sacrifício foi substitutivo em nosso lugar. Ele morreu por nós. E isso é suficiente para perdão de nossos pecados, satisfazendo plenamente a justiça de Deus. Essa posição, meus queridos, ela combatia o entendimento que a liderança da época tinha e colocava outras pessoas em posição especial, né, entre Deus e o restante dos homens. Ok? Sola gratia, somente graça. A salvação pela graça significa que ela é uma obra realizada unicamente por Deus, não dependendo de qualquer cooperação humana. O homem nasce morto em seus delitos e pecados e não pode obter a salvação mediante suas obras, seu querer. Não. Ele nem mesmo tem capacidade para desejar e amar aquilo que é espiritualmente bom. Ok? Então, sola gratia, salvação pela graça. É um favor imerecido. Jesus morreu sem requerer nada de nós. Ele morreu por nós, ele não precisa de nada de nós, a salvação é gratuita e depende somente de Deus. Então, somente a graça. Aí combatia exatamente, né, o verdadeiro comércio da salvação. Vendia-se perdão de pecados a quem pudesse pagar. Ok? Então, somente a graça, ela veio para combater a venda de salvação. Sola fide, somente a fé. Somente a justificação dos nossos pecados. Ela é unicamente pela fé em Cristo. Até mesmo a fé não tem origem em nós. Vem de Deus, é um dom de Deus. O homem não regenerado, ele é incapaz de confessar que Jesus Cristo é Deus, é o seu Salvador unigênito. Então, somente através da obra sobrenatural do Espírito Santo, que faz nós novas criaturas, que nós podemos responder com fé e arrependimento ao Evangelho, a mensagem do Evangelho. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Se nós entendemos que é somente a palavra de Deus, e somente nós temos que dar graças a Deus, sola Escritura, somente as Escrituras, solos Cristo, somente a Cristo, só Cristo. Ele é o nosso mediador, somente a graça de Deus.
e somente a fé que é imputada em nossos corações, o resultado é somente glórias a Deus, porque tudo isso é para a honra e glória de Deus. Tá? Não é por nossa glória, a glória de quem de A e B, é somente glória a Deus. Amém? Então, bem superficial, bem rápido, né? Eu trouxe esse entendimento aqui e certamente os irmãos for procurar em outros locais vão achar até com mais conteúdo, mas é uma pincelada somente das 5 solas, os irmãos entenderem que a reforma ela foi um movimento despertado por Deus, porque se não fosse essa operação do Espírito Santo em alguns homens para ter acesso às Escrituras, ler. Por isso, meus irmãos, antes mesmo de Martim Lutero ele ter acesso às Escrituras, ele cria, inclusive, ele era devoto extremo, se martirizava, se autoflagelava e não tinha tido acesso. Inclusive, ele era professor de uma universidade, de uma faculdade, de uma escola, né? Lá na Alemanha. E ele não tinha tido acesso à Bíblia, porque ele aprendeu porque os outros falavam. Por isso, meu irmão, você, seja de onde você saiu, de onde você está, seja independente se você é, entende de um jeito ou de outro, não importa. Se você começar a ler as Escrituras, o Espírito Santo vai agir na sua vida e você vai entender aquilo que o Espírito Santo quer dizer nas Escrituras. Assim como Lutero teve acesso à verdade, então é fator primordial estudar as Escrituras. Estudar as Escrituras. Porque Deus ele deixou tudo para nós e precisamos saber está lá. Amém? Então, a graça e a paz sejam com todos os irmãos.